Bom, turma, bom dia. O que nós vamos começar hoje é um módulo do curso, né, que basicamente vai pegar aí o nosso último mês de aula, né, ao longo de abril, com a aplicação prática de uma série de temas de direitos humanos. Então, em fevereiro e meados de março, o que nós vimos foi, primeiro, um pouco da história dos direitos humanos, né, como é que o conceito surgiu, como é que ele se desenvolveu, e depois os sistemas de proteção, tanto na Organização das Nações Unidas, quanto no sistema interamericano, na OEA. O que nós vamos ver agora são agendas contemporâneas de temas de direitos humanos, começando pelo tema da segurança pública na América Latina, que é um tema que nos diz respeito aí diretamente, né, no nosso cotidiano, e olhar esse tema em particular da perspectiva da guerra às drogas, da democracia, e como é que a gente pensa uma política de segurança pública no ambiente democrático e dos desafios, contradições e problemas que a gente tem nessa área. Deixa eu colocar o slide em tela cheia. Vocês estão conseguindo ver o slide? O título é Violência na América Latina. Está aparecendo para vocês? Tá aparecendo, mas não tá em tela cheia, professor. Ah, tá. Peraí, deixa eu então sair e entrar de novo. Só um instante. Esse agora foi. Agora foi. Ok, obrigado. Bom, deixa eu começar então passando alguns dados, né, sobre a questão da violência na América Latina. Em geral, quando a gente discute segurança pública, a gente trabalha sobretudo com os dados de homicídio. E tem algumas razões para isso. Uma delas, claro, é a seriedade desse crime. Né? A partir do momento em que a pessoa foi morta, não tem mais jeito. Né? Mas não é só por isso. Muitos crimes são absolutamente subnotificados. Por exemplo, se a gente olhar a estatística para roubo, para furto, uma boa parte das pessoas que são roubadas não dão queixa na polícia. Em geral, elas só prestam a queixa quando teve alguma coisa ali mais grave, sei lá, roubaram um carro, então ela precisa daquele boletim de ocorrência, né, para pleitear o seguro. E o que a gente tem ali é um outro cenário em que o homicídio gera um cadáver, né? Então a chance dele ser registrado, a chance dele ser notificado é muito maior, né? Claro, você pode ter uma situação em que alguém tenha sido morto, o cadáver tenha desaparecido e tal, e esse homicídio não conte, ou ele entre como desaparecimento. Mas, de maneira geral, o homicídio nos dá uma ideia muito mais precisa do nível de violência numa sociedade do que esses outros crimes que são subnotificados, né? Crimes de violência sexual também, violência doméstica, também são notoriamente subnotificados. O que a gente vê em termos do registro policial é só uma fração daquilo que apareceu. Né? E, bom, vamos pegar o que significam as taxas de homicídio na América Latina, né, na nossa região. A América Latina tem menos de 10% da população mundial. Então, nós não somos nem de longe uma região extremamente populosa. No entanto, mais de um terço dos homicídios no mundo acontecem aqui. Então, é absolutamente desproporcional, né? A América Latina é muito mais violenta do que outras regiões do mundo, como a gente vai ver nos dados que eu vou mostrar para vocês agora. E se a gente fizer uma lista das 50 cidades mais violentas do mundo, mais de 40 delas estão na América Latina. Principalmente cidades do México, da Venezuela, da América Central e, ocasionalmente, algumas cidades brasileiras também estão nessa lista. E a gente já vai ver quais são. Então, o que explica essa violência tão grande na América Latina? É a pobreza? Será? E tal. Olha, nós não somos a região mais pobre do mundo. A África, o sul da Ásia, são regiões mais pobres do que a América Latina, mas elas não são tão violentas, com uma outra exceção. Então, vamos procurar outros fatores que nos ajudem a entender por que
tanto o Brasil quanto os países vizinhos são assim tão violentos, né? Por que a gente tem tantos homicídios acontecendo neles? Aliás, um dado interessante para vocês, né? Se a gente olhar outras partes do mundo, a Europa, os Estados Unidos, o número de suicídios é maior por ano do que o número de homicídios. Então, assim, é um outro cenário, né? O número de homicídios é bem menor nesses países e regiões do que ele é aqui na América Latina. Vê se mudou o slide para vocês. Tem que estar entrando agora um mapa mundi com o título Taxa de Homicídios por País. Mudou. Ok, obrigado, Laura. Bom, vamos olhar então um pouco esse mapa. Ele é uma representação visual, né, do que eu dizia para vocês. Os países que têm a maior quantidade de homicídios, a maior taxa de homicídios nesse mapa, são esses que estão em vinho e em vermelho. Então, deem uma olhada no mapa e me digam aí onde é que eles estão, né? A gente está vendo o Brasil, a gente está vendo o México, a Colômbia, a Venezuela, alguns países africanos, em particular a África do Sul. Depois a gente tem um segundo conjunto de países, né, que são esses que estão em laranja e em amarelo. Eles também têm uma taxa de homicídio bastante alta. São países como a Argentina, o Peru, a Colômbia, os Estados Unidos, a Rússia. A Rússia é uma boa parte da antiga União Soviética. Também são países violentos, embora não na mesma escala do que as regiões mais sangrentas da América Latina. E, por fim, a gente tem países que estão em verde. Né? São países mais seguros, são países onde a taxa de homicídio é muito baixa. E os que estão em verde escuro são os países mais pacíficos do mundo, né? Aqueles países onde a gente tem uma menor quantidade de homicídios. Então, reparem que não existe uma correlação entre riqueza e segurança. Ok, os países ricos, em geral, são muito seguros. Né? O Japão, países da Europa, Austrália, Canadá. Mas a gente tem os Estados Unidos, que são uma exceção nessa história. Os Estados Unidos são um país rico, mas eles são também um país bastante violento. Na realidade, eles são o país mais violento entre as nações ricas. Eles são um ponto fora da curva, se a gente comparar com outros países no mesmo nível de desenvolvimento. E a gente tem países que não são particularmente ricos, mas que são extremamente seguros. É o caso, por exemplo, da China. A renda da China, hoje em dia, é um pouco maior do que a renda brasileira. Ainda assim, a China tem um nível de segurança pública que é comparável ao do Japão, ao da Austrália, ao da Noruega. Como é que a gente explica isso? Ou a gente tem, por exemplo, um país como a Índia, como a Turquia, que são países super complicados em vários outros aspectos, inclusive em termos de liberdades civis e liberdades democráticas, mas que são bastante seguros. Então, o meu primeiro ponto para vocês é esse, né? As coisas não são óbvias quando a gente fala de segurança pública. Então, há que se examinar cada país ali com cuidado para tentar entender por que a sua sociedade foi para um lado ou para o outro. Agora, dar alguns números para vocês sobre o Brasil, né? Por que a gente está nessa situação aí tão ruim, né? Reparem ali, olhando o mapa, né, que o Brasil está entre os piores países nessa situação ligada à violência, ligada ao homicídio. Nem sempre foi assim. Na realidade, o cenário que eu estou descrevendo para vocês é um cenário dos últimos 40 anos. Né? Então, ele basicamente corresponde aí ao meu período de vida. Né? E eu me lembro bem, ainda eu criança, nos anos 80, mas de ver de como o país estava ficando violento e de como aquilo ali era uma coisa que estava impactando diretamente no meu cotidiano. E como, às vezes, pessoas mais velhas na minha família, como os meus avós, por exemplo, que tinham vivido num Brasil muito mais seguro, muito mais calmo, tinham dificuldade de se adaptar a esse novo cenário. Bom, agora eu mudei o slide, tem que estar entrando para vocês um mapa mundi mostrando só a América Latina
e aí várias variações também de homicídio dentro da região latino-americana. É isso que está aparecendo para vocês? Ah, sim, professor. Obrigado, Laura. Bom, então aqui a gente tem uma variação de como a questão dos homicídios aparece dentro da América Latina. Então, meu primeiro ponto para vocês, a América Latina como um todo é bastante violenta. A gente tem algumas poucas exceções a isso, como o Uruguai, como a Costa Rica, mas a região como um todo é muito violenta. Ainda assim, nós temos níveis diferentes de violência. Então, o indicador mais forte que a gente tem ali para medir homicídio é a taxa de homicídio por cada 100 mil habitantes. Então, a ONU considera que se você tiver de 10 homicídios por 100 mil habitantes para cima, você tem uma situação epidêmica de violência. Você está num país que é muito marcado pela insegurança. No entanto, a gente tem países na América Latina, como a Venezuela, onde essa taxa está acima de 50 por 100 mil habitantes. Quer dizer, ela é 5 vezes maior do que aquilo que a gente poderia dizer que é a violência epidêmica. Né? É muito alto. É muito barra pesada uma taxa como essa. No caso do Brasil, a nossa taxa ao longo aí das últimas décadas tem estado por volta de 30 por 100 mil habitantes. 30 homicídios por 100 mil habitantes. Isso é muita coisa. Isso é uma taxa muito alta para os padrões internacionais. Então, se a gente olhar ali no mapa, que a gente tem essa variação, né, em termos ali dessas taxas de homicídio. E, bom, na América Latina como um todo, quase sempre a gente vai ter essas taxas epidêmicas, acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Para vocês terem uma comparação, na Europa e na China, que são as regiões aí mais seguras do mundo, essa taxa é em torno de 1 homicídio a cada 100 mil habitantes. É muito pequeno. Um país como a França, por exemplo, você tem ao longo de um ano menos homicídios do que o Brasil tem em um dia. Ok, a população francesa realmente é muito menor do que a brasileira, né? Mais um quarto da brasileira, um terço da brasileira, mas ainda assim é uma diferença muito grande. E olhando esse mapa da América Latina, dá para ver também quais são as regiões, sub-regiões da América Latina, em que a gente tem essa violência mais pronunciada. E realmente os lugares ali mais impactados são a Venezuela, a América Central e o México. É ali que a gente vai encontrar as situações mais difíceis, mais duras, mais perigosas. Por razões que estão muito ligadas à dinâmica do crime organizado nessas regiões, ou, no caso da Venezuela, uma situação mesmo de colapso do Estado, né, de absoluta fragilidade da ordem pública. E a gente tem essas mudanças também. Bom, eu mudei o slide, né? Agora tem que estar aparecendo para vocês ali um gráfico que mostra os homicídios em vários países e como isso muda também um pouquinho conforme a região. Então, vamos olhar, por exemplo, no caso da Venezuela, né? Que é o gráfico que está ali à direita. A taxa de homicídios na Venezuela disparou ao longo dos anos 2000 e 2010. Ela ficou muito mais alta do que ela era no passado. A Venezuela era um país relativamente estável, pacífico, para os padrões da América Latina, e ela se tornou um dos países mais violentos da região. Isso está muito ligado no colapso econômico da Venezuela, no modo como o país perdeu realmente o controle da sua ordem pública, né? E também, claro, todos os conflitos políticos associados com o chavismo. Bom, eu estive na Venezuela na década de 2000, antes desse colapso da Venezuela no abismo, né, que é uma coisa que vem de 2014 em diante. Mas lá na década de 2000, a Venezuela já era muito violenta. E eu diria assim, bom, tendo sido nascido e criado aqui no Brasil, né, e habituado a um nível de violência muito alto no Rio de Janeiro, não é exatamente fácil que eu fique preocupado com a violência num outro país. Tem que ser alguma coisa muito barra pesada para que eu realmente fique ali assustado e tome medidas extras de precaução. E de todos os países que eu visitei, só houve 2 em que eu realmente fiquei assustado. A África do Sul
e a Venezuela. Esses foram os países em que eu olhei ao redor e falei assim, caramba, o que está acontecendo aqui? Né? Eu tenho que me cuidar. Vou contar para vocês uma história da Venezuela. Eu estava lá participando de um evento de movimentos sociais, né? O Fórum Mundial Social, e num certo dia, né, meus colegas e eu resolvemos que íamos jantar. Íamos procurar um restaurante legal ali depois do evento. E alguém deu para a gente uma recomendação de uma rua no centro de Caracas, onde teriam restaurantes muito bons. E nós resolvemos ir lá ver. Né? Isso, foi uma recomendação muito ruim, porque quando nós saltamos do táxi na rua, devia ser umas 8, 9 horas da noite, e não tinha ninguém. Estava absolutamente deserto, estava tudo fechado. E a gente começou a ficar preocupado ali. Né? Estamos aqui no meio do nada, a gente não conhece a cidade direito e tal. Realmente era uma rua que devia ser movimentada durante o dia, né? Mas à noite estava super vazia. E a gente estava lá decidindo o que fazer, e de repente vem um cara correndo, assim, no meio da noite, com uma cara apavorada. Assim. Ele estava correndo, né? E uma pessoa do meu grupo parou ele, né? Segurou ele pelo braço e falou, olha, a gente está procurando um restaurante, né? Você tem alguma indicação aqui? E ele olhou para a gente e falou assim, não, aqui é muito perigoso, saiam daqui, fujam, fujam. E ele saiu correndo, né? E a gente falou assim, cara, o que a gente está fazendo aqui, né? Vamos nos esquartejar e tal. E nós resolvemos, então, sair dali, né? Aí andamos 1 ou 2 quarteirões e encontramos uma pizzaria que estava aberta. E aí, naquela noite, a gente acabou jantando ali. Né? E foi uma pizzaria muito curiosa, porque todas as pizzas ali tinham nomes de pessoas ligadas à máfia. Eu não sei se era por conta disso que a pizzaria estava aberta, né? Era o único lugar funcionando ali na região. Mas, enfim, comemos uma boa pizza, né? E conseguimos sobreviver aquela noite. Mas foi uma experiência assustadora, assim. E realmente tem que se tomar certos cuidados. Isso lá em 2006, 2007, quando eu visitei a Venezuela. Então, hoje deve estar 10 vezes pior, né? E as pessoas reclamavam muito com a gente da segurança, reclamavam muito de como era um lugar perigoso. E tinha muito também os conflitos das administrações locais com o governo nacional. Então, por exemplo, a cidade de Caracas, ela, na realidade, ela não tem um prefeito só. É como se fossem os subprefeitos do Rio, né? Cada um deles é eleito e cada um deles é responsável por alguns bairros de Caracas. E cada um desses subprefeitos controlava a sua própria força policial. E eles muitas vezes estavam em conflito com a Guarda Nacional Bolivariana do Chaves. Né? Então, as polícias não se entendiam. E todo mundo dizia para a gente também ter muito cuidado com a polícia, porque a polícia era mais perigosa do que os bandidos. Então, a gente também ficava ali bastante preocupado com isso. Então, a Venezuela é uma história terrível de um país que se tornou muito perigoso, muito violento, muito inseguro nos últimos 15, 20 anos. E se a gente olhar o México e a Colômbia, são histórias um pouco diferentes. Também são países muito violentos, mas eles mudaram muito. Então, se olhar o caso da Colômbia, por exemplo, no início dos anos 2000, há 20 anos atrás, a Colômbia era o país mais violento do mundo. Maior quantidade de homicídios, de sequestros. Né? E ela reduziu bastante esse nível de homicídios. Ela não é ainda um país calmo, ela não é ainda um país pacífico, mas ela tem hoje menos de metade dos assassinatos que ela costumava ter há 20 anos atrás. Houve ali um esforço muito grande do governo de políticas não só de segurança pública, mas de urbanismo também, né? De se mudar a cara das grandes favelas de Bogotá, de Medellín. Na verdade, muita coisa que depois foi feita até aqui no Rio de Janeiro, que tentou ser feito aqui, né? Questão de infraestrutura nas favelas, dos elevadores, dos teleféricos, né? Isso é uma ideia colombiana, né? Isso é uma coisa que veio de lá, né? E foi aí aplicada aqui depois, né? Essas mudanças no transporte público de cada região e tal. Então, ela se tornou um país bem mais estável e tranquilo do que era no passado. E o caso do México, né, que era um país que vinha melhorando, e aí, a partir de meados da década de 2000, ele começa a piorar muito fortemente. Né? Agora está no momento de piora de novo, né? Muito ligado aí por questões relacionadas à política de combate às drogas, né? A política de segurança pública, que ficou extremamente militarizada, né?
os presidentes mexicanos colocaram o exército mexicano para combater o tráfico de drogas e o resultado foi muito ruim em termos do aumento de homicídios. Bem, o que a gente vê, então, é que a política importa, né? Não é simplesmente uma questão dada pela questão econômica, pela questão social, né? O que seja, né? É muito o modo como cada governo está relacionado, está pensando ali política pública, como cada governo está pensando ali as suas estruturas de combater isso. Vamos olhar agora o caso brasileiro, né? Eu mudei novamente o slide, o que tem que estar aparecendo agora para vocês é um slide mostrando o Brasil e a mudança nas nossas taxas de homicídio. Bom, qual é a situação brasileira? A gente tem, por ano, no Brasil, mais de 50 mil homicídios. Em geral, às vezes até mais de 60 mil. Isso é um número extremamente elevado. Tá? Para vocês terem uma ideia, a gente tem, por ano, no mundo, alguma coisa em torno de 500 mil de homicídios. Então, 10% deles acontecem no Brasil. Cada 10 pessoas assassinadas no mundo, uma delas é no Brasil. É um número muito alto. Quando eu trabalhava na Anistia Internacional e eu mostrava esses dados brasileiros, né, para pessoas de outros países, elas, em geral, me perguntavam, educadamente, se eu não estava me confundindo e, em vez de 50 mil, eu devia querer dizer 5 mil. E eu dizia, olha, não, infelizmente é isso mesmo, é 50 mil. Eu dizia, não, mas isso não é possível. Façam as contas. 50 mil homicídios por ano, a gente tem, no final de uma década, 500 mil de mortos. Se isso fosse uma guerra, seria uma guerra absolutamente devastadora. Quer dizer, uma guerra como a da Ucrânia, por exemplo, né, ela talvez tenha matado aí umas 20 mil pessoas em um mês. Olha como o nível brasileiro de violência é alto. Né? Olha como ele é absolutamente, né, descontrolado. E esse perfil das vítimas de homicídio no Brasil é muito definido, né? Ele é muito nítido. Né? São rapazes negros, são homens negros jovens, moradores de favelas ou moradores de bairros pobres. É aqui onde a coisa se concentra. Isso dá alguma coisa aí em torno de uns 70% dessas vítimas de homicídio. E acho que, em grande medida, também isso explica por que essa questão dos homicídios não é uma tragédia nacional como ela deveria ser. Porque as pessoas que estão sendo mortas são pessoas que têm um nível de influência social muito baixo. E elas não têm uma visibilidade pública grande, elas não têm uma capacidade de aparecer na mídia, né? Então, digamos, é diferente se você tem um assassinato que acontece, digamos, num bairro de classe média alta do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Né? Provavelmente você vai ter ali uma resposta muito imediata da opinião pública em torno disso. Aí, quando é uma pessoa pobre, não, é diferente, né? Você vai ter ali talvez uma pequena nota no jornal dizendo que 10 pessoas foram mortas numa favela do Rio de Janeiro e que a polícia diz que todas elas estavam envolvidas com o tráfico. Então, o impacto social disso, a resposta da sociedade a isso, é muito menor, né, do que quando esses mortos são pessoas de classe média, são pessoas que têm ali uma capacidade maior de mobilizar a sociedade, de mobilizar o poder público. E se nós olharmos esses dados de violência, né, nos últimos anos no Brasil, ela caiu no Sudeste e ela aumentou no Nordeste e no Norte do Brasil também. Então, hoje, as cidades mais perigosas do Brasil, as áreas mais perigosas do Brasil, não são o Rio de Janeiro ou São Paulo. Elas são as áreas de periferia das capitais do Nordeste e da Amazônia. É ali, de fato, que as pessoas morrem, é ali, de fato, que acontece a maior parte dos assassinatos. Na realidade, São Paulo é um caso muito peculiar. São Paulo é uma grande cidade brasileira onde a taxa de homicídio é menos de 10 por 100 mil habitantes. Quer dizer, ela não entra naquela classificação da ONU de violência epidêmica. Por que isso? O que explica a violência em São Paulo ser tão baixa, já que é uma cidade que compartilha vários dos outros problemas, né, das grandes metrópoles brasileiras?
E, bom, tem uma razão para isso, estrutural, né? O modo como o crime organizado opera em São Paulo. São Paulo tem uma organização monopolista do crime organizado, que é o primeiro comando da capital, o PCC. É muito diferente do que a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde nós temos várias facções que disputam o controle da cidade entre si. Então, o embate entre elas é muito mais violento, né? Comando Vermelho, as milícias, né? Você tem vários grupos armados diferentes disputando o controle de uma favela, de um bairro. São Paulo é uma só. E não é interessante para o PCC que haja muita violência. Assim, o que eles querem é vender as drogas, né? O que eles querem é levar adiante seus negócios. E muitos assassinatos, muitos homicídios afastam os clientes, perturbam, né, o comércio. Não é uma coisa boa para eles. Então, eles, num certo sentido, garantem uma paz, uma estabilidade social. Então, vamos pensar em termos de teoria das relações internacionais. É como se o PCC em São Paulo fosse um mundo unipolar e o cenário do crime organizado no Rio de Janeiro fosse um mundo multipolar, onde a gente tem várias grandes potências disputando poder, disputando influência. E aí? Qual é o resultado disso ali para a realidade das pessoas que vivem, né, nessas cidades, que enfrentam esse tipo de conflito, né? Então, isso é um ponto importante também, né? Quer dizer, é não só o que os governos estão fazendo em termos de política pública de segurança, mas é também a dinâmica do crime organizado em cada um desses países e regiões. E um outro ponto muito importante nessa história, né, de segurança pública é a questão do nível de encarceramento, né? Que países as pessoas têm mais possibilidades de ir para a cadeia, né? Em que países elas são presas com maior frequência, né? E aí o campeão absoluto disso são os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país que a maior proporção de pessoas está na cadeia, e, aliás, também o país em que tem o maior número absoluto de pessoas na cadeia, né? São mais de 2 milhões de americanos atrás das grades. É um país cuja população é em torno de 300 milhões. Então, isso é muito alto. Tem mais gente na prisão nos Estados Unidos do que na China, né? Que é um país muito mais populoso. E se vocês olharem ali também a taxa de encarceramento americana, ela está desagregada também na questão de raça e de gênero, né? Então, quem é que vai para a cadeia nos Estados Unidos? São, sobretudo, homens negros. Então, assim como no Brasil, a gente tem uma violência de homicídio muito concentrada no homem negro jovem, morador da favela ou da periferia, nos Estados Unidos a gente tem uma taxa de prisão muito alta para os homens negros. E isso vem do fato de que nos Estados Unidos as pessoas podem ser presas por comportamentos que em outros países às vezes não são nem considerados crime, ou que geram apenas uma questão de uma multa, né, de algum tipo ali de sanção administrativa, principalmente questões relacionadas a drogas. E isso hoje talvez seja ali o elemento mais importante, né, para a gente entender essas distintas dinâmicas em termos ali de política de segurança, né? Quer dizer, no caso brasileiro, a gente tem uma política semelhante aos americanos, né? É uma política muito repressiva com relação à droga. No caso brasileiro, a lei de drogas é até um pouco mais ambígua, porque ela estabelece uma diferenciação entre o usuário e o traficante. Então, o traficante tem penas muito rigorosas, ele pode passar muitos anos na cadeia, e o usuário pode ser encaminhado para uma medida socioeducativa, né? Fazer trabalho comunitário, né? Uma coisa assim. Agora, o que acontece? A lei não diz quanta droga você tem que carregar no bolso para ser considerado um usuário ou um traficante. Não tem essa especificidade na lei brasileira. Isso vai determinar ali cada policial, cada juiz, conforme a coisa for avaliada, né?
Então, o que acontece é que isso acaba virando também um instrumento muito grande de discriminação social. Então, você pega, por exemplo, um jovem branco de classe média alta, preso, sei lá, com maconha no bolso, né? Dificilmente ele vai ser enquadrado como um traficante, a menos que seja uma quantidade absurdamente alta, né, de maconha. Mas se um morador de favela, jovem, negro, pobre, pode, com a mesma quantidade, ser enquadrado como traficante, né? E não haveria ali absolutamente nada ilegal nisso. A lei permite essa ambiguidade. Ao passo que há muitos países na Europa, por exemplo, onde o uso recreativo de drogas é permitido, não é um crime. Nos Estados Unidos agora está variando também conforme o estado, né? Tem alguns estados que estão liberando, por exemplo, o uso da maconha para fins medicinais, para fins recreativos. Então também já não é mais uma coisa tão rígida quanto era no passado. Mas de maneira geral, os Estados Unidos continuam a ser um dos países mais repressivos em termos da questão das drogas, sobretudo na comparação com outras democracias ricas, né? A Europa é bem mais liberal nesse aspecto. Bom, tem toda uma tradição nos Estados Unidos, né, de uma política mais dura nesse ponto, que vem ali, acho que desde os tempos da lei seca, né, desde ali da questão ali dos anos 20, né, do Al Capone e tudo mais, e que ficou também, né, o tratamento de outras drogas para além do álcool. E, no caso brasileiro, a gente segue um modelo que é muito parecido, né, com o modelo americano, e isso também leva a um nível bastante alto de encarceramento. Não costumava ser assim no Brasil. Até o início dos anos 90, a gente não tinha um número particularmente alto de pessoas presas no Brasil, mas ele agora cresceu muito e virou alguma coisa aí bastante expressiva. Se somar todo mundo que está preso no Brasil, em liberdade condicional, coisa do gênero, também dá mais de 500 mil de pessoas. É um número bastante alto para um país de 200 milhões de habitantes. Então, aí o que eu dizia para vocês, né, como é que a população carcerária brasileira foi mudando ao longo dos anos. Então, assim, até o início dos anos 90, né, 30 anos atrás, não chegava a 100 mil o número de pessoas presas no Brasil. Isso vai disparando, né, na medida que a gente passa a ter políticas de droga mais repressivas, e hoje é mais de 500 mil de brasileiros nas prisões. E se a gente somar com isso aí também outras medidas restritivas de liberdade, pode dar facilmente ali mais de 700 mil. Né? Assim, é um número muito, muito alto. A gente teve um crescimento muito expressivo da população carcerária brasileira e que não resultou num país mais seguro, né? Pelo contrário, a gente tem aqueles níveis de homicídio muito altos que eu mostrei para vocês, e eles foram aumentando também à medida em que essa população carcerária aumentava. E a gente pode, inclusive, argumentar que essa população carcerária, esse aumento muito grande da população carcerária, acabou gerando ali também o próprio PCC. Ele é um movimento do crime organizado, né, que nasce dessa superpopulação carcerária, que nasce ali de tudo isso que aconteceu no país nesses últimos anos, né? Como isso ficou uma coisa ali muito muito difícil de controlar, né? Quando você tem ali mais de 500 mil de pessoas presas, numa situação ali de muita precariedade nas prisões, isso cria oportunidades também para grupos do crime organizado que queiram influenciar essa população, que queiram de alguma maneira tentar controlá-la, tentar aí levar adiante vários projetos, né, políticos com ela. E, por fim, mas não menos importante, uma comparação de por que as pessoas são presas nos Estados Unidos e no Brasil, né? Qual é a composição dessa população carcerária lá e cá, né? Então, nos Estados Unidos, metade das pessoas estão presas por crimes relacionados a drogas. Pode ser, inclusive, com muita frequência, eles estarem ali com uma quantidade de drogas muito pequena, né? Eles terem sido presos por conta disso. Alguns estados americanos, como a Califórnia, têm a chamada lei dos three strikes, né? Que se você é preso 3 vezes, não importa qual seja o crime, você pega uma pena muito rigorosa.
Então, sei lá, você pode ser preso porque você estava com uma trouxinha de maconha, porque você furtou um celular, não importa. 3 vezes você pega ali uma prisão muito alta. Que também é alguma coisa que cai aí de maneira desproporcional exatamente sobre esses jovens pobres, né, moradores ali dos guetos e tal. E, no caso brasileiro, a maior parte, metade, né, dos presos está preso por crimes contra o patrimônio, por roubo ou por furto, e por crimes relacionados a drogas. Né? Então, somando ali tudo isso, a gente tem 80% das pessoas que estão presas na, nas cadeias brasileiras. Né? Um pouco mais de 10%, né, dos presos brasileiros estão na cadeia por conta de crimes contra a pessoa, quer dizer, por crimes como homicídio, como estupro, né, porque é muito difícil ser condenado no Brasil por conta de um crime como esse. Né? Você tem ali uma polícia que não investiga, né? Todo um cenário ali que não funciona bem, né? E tudo isso ali dificulta muito essas pessoas serem encarceradas. Então, elas acabam sendo presas por outras coisas, né? por outros crimes. Isso torna tudo bem mais difícil. E, bom, com isso eu paro a parte expositiva, né? E agora vamos entrar nas perguntas, né? E no debate com vocês. Né? Então, os dados que eu mostrei para vocês, eles ilustram o quanto a América Latina é muito mais violenta do que o resto do mundo. Né? E de uma maneira que não se explica simplesmente por conta das nossas estatísticas de pobreza, né? ou de situações desse tipo. Né? E eu estou mostrando para vocês alguns dados de como a questão da política de drogas e da política prisional se relaciona com isso. O que, em grande medida, vai explicar a América Latina ser uma região tão violenta é a gente ter essas políticas de drogas muito repressivas numa região que é importante como um grande centro produtor de drogas, como é o caso do Peru, da Colômbia, ou como um grande corredor por onde essas drogas são escoadas para os Estados Unidos e para a Europa, que é o caso do México, que é o caso aqui do Brasil também. Então, quando essa indústria da droga entrou com força na América Latina, ela mudou muito o perfil da violência. E ela fez com que essa violência aumentasse muito também. Ela deixou de ser, digamos, aquela violência interpessoal ligada ali digamos, a uma briga de bar, a uma violência doméstica, uma briga de vizinhos, e ela virou uma violência industrial, ligada ali a controlar o comércio de uma determinada droga. Então, são algumas pistas para a gente tentar entender um pouco como é que essa questão impacta na América Latina. Pensar também em saídas, né, desse labirinto, como é que a gente poderia mudar esse tipo de circunstância. Vamos lá? Perguntas e comentários de vocês? Professor, bom dia. Eu queria saber se aqui no âmbito regional, se existe alguma agenda, alguma pauta dentro de organismos regionais para tratar dessa questão, principalmente do tráfico, já que é uma questão que transpassa fronteiras, está ligada com a violência, e que, de alguma forma, consiga barrar um pouco a influência que cada governo vai trazer com a sua ideologia e tornar um tema mais consistente, mais duradouro, para ser abordado de forma mais eficaz. Boa pergunta, Júlia. A gente tem vários mecanismos de cooperação internacional para lidar com a questão da segurança pública, né, ou de políticas de drogas. Então, por exemplo, no âmbito da ONU, a gente tem alguns tratados internacionais, como a Convenção de Palermo, que falam do crime organizado, está, né, muito ligado também na questão do combate à corrupção, de lavagem de dinheiro. A gente tem um escritório da ONU de combate ao crime organizado, e temos organizações como a Interpol, né, que tentam ali também facilitar essa cooperação entre várias polícias mundo afora. Mas cada país tem uma autonomia muito grande para definir como é que vai lidar com a questão das drogas. Né? Então, por exemplo, no caso da Bolívia, nas convenções da ONU, a folha de coca
ela é uma droga proibida. Só que assim, a folha de coca é algo extremamente popular na Bolívia, no Peru, né? Em algumas partes da Argentina, né? E ela em si mesma não é uma droga. A cocaína é feita a partir da coca, mas ela é um refino industrial, né? Potencializado ali numa escala gigantesca do que são essas propriedades naturais da folha de coca. Então, nos países da América Andina, os indígenas, os camponeses ali nas montanhas, eles mascam a folha de coca ou eles a tomam como chá, né? Porque ela é um estimulante natural, né? Para você poder trabalhar ali numa altitude muito elevada. É como se fosse, digamos, um Red Bull natural. E no Peru, na Bolívia, é perfeitamente normal você tomar um chá de coca, assim como você tomaria um chá qualquer no hotel, no restaurante, né? Mas em outros lugares isso é ilegal. E os governos bolivianos, em particular, né, sobretudo no período em que o Evo Morales foi presidente, fizeram uma campanha internacional muito grande pela legalização da folha de coca. Porque bom, o Morales era ele mesmo um cocaleiro, né? Ele fez a carreira política dele como um sindicalista dos produtores de coca. E o que ele argumentava era, olha só, se a gente legalizar a coca, a gente vai poder ter xarope, bala, né, vários produtos ligados à coca que vão ser uma fonte de renda importante para os cocaleiros. Porque da maneira como está, na verdade, os cocaleiros estão produzindo essa matéria-prima que depois vai ali, né, para os grandes grupos do crime organizado. Eles vão refinar essa coca e ela vai virar cocaína, que já foi permitida na Europa e nos Estados Unidos, né? No final do século XIX, no início do século XX, antes que ela passasse a ser algo ilegal. Mas, então, tem todas essas diferenças entre os vários países, né? Por exemplo, além dos Estados Unidos, a China é um país muito repressivo na questão da droga, até pela própria história dela com o ópio, né? Quando os comunistas chegaram ao poder, lá em 49, eles lançaram uma repressão muito forte contra o ópio, porque eles viam o vício em drogas, né, como algo que tinha enfraquecido a China como país e que tinha, inclusive, aberto a porta para intervenções militares e políticas das grandes potências estrangeiras, né? Então, até hoje, na China, qualquer coisa ligada à droga é muito pesado, é muito duro, né? Então, é um tema que não tem consenso internacional. Então, o máximo que a gente tem ali são esses instrumentos de cooperação internacional entre as várias polícias, né, para facilitar ali a busca por suspeitos, né, para facilitar ali, né, a tentativa de pegar esses criminosos. Entendi. E, na sua opinião, a legalização do uso recreativo na Europa, mas a falta de incentivo para a produção dentro do continente pode ser um fomento para esse fortalecimento da exportação aqui na América Latina sem tratar do problema, né? Sem resolver a questão da violência que vem atrelada? Exatamente, você pegou um ótimo ponto. Quer dizer, a gente tem uma situação muito contraditória em que, em várias partes do mundo, né, sobretudo nos mercados consumidores mais relevantes, as políticas de drogas estão ficando mais liberais. Está ficando mais fácil para as pessoas comprarem pelo menos alguns tipos de droga, né, como a maconha. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma política muito repressiva da produção de droga na América Latina. Isso é contraditório. Porque, por um lado, tem políticas que, até um certo ponto, estão estimulando a demanda nos países ricos, tentando reprimir a oferta nos países produtores, né? Isso é contraditório. Então, se eu sou, digamos, um camponês boliviano que estou plantando coca, né, e a coca é um cultivo extremamente bem adaptado para a situação ambiental da América Andina, né, que não é uma área muito fértil, né, é difícil as coisas crescerem lá, eu tenho todo incentivo para continuar a produzir, para levar o meu produto para os Estados Unidos ou para a Europa, né? Ainda que, claro, ele vai passar por muitos intermediários, então eu, no fim das contas, não vou ver muita coisa. Mas aí tem essas contradições todas, né? Então, a gente não tem uma política global coerente que faça sentido em termos de pensar drogas. E com essas divergências todas, né, entre vários países, às vezes dentro do mesmo país, como é o caso americano, onde cada estado agora está definindo ele de uma maneira diferente. Aliás, mesmo aqui na América Latina tem o caso do Uruguai, né, que é um caso muito peculiar,
que os uruguaios liberaram a maconha, só que ela foi estatizada, né? Então, você só pode comprar maconha no Uruguai em lojas públicas. É muito curioso, né? Acho que é um caso único no mundo, né? Nos outros lugares, o setor privado, né, dá conta dessa demanda, né? Mas, então, para mostrar para vocês que cada país está tentando lidar com a questão da droga de um jeito diferente, né? Acho que a diferença é que em países como o Uruguai, por exemplo, a droga está sendo pensada muito mais como um tema de saúde pública, ao passo que no Brasil ela é uma questão de segurança. E uma coisa que entra muito nos discursos políticos, né? Esse tema da guerra às drogas, de como a guerra é utilizada para justificar uma série de atitudes de segurança pública, né? Uma série de escolhas de polícia, né? Como é que a polícia funciona, como é que ela vai atuar, né? As drogas desempenham um papel muito importante em tudo isso, nesse discurso de legitimação de uma política de segurança pública. Professor, eu fiquei um pouco surpreso de ver a taxa de homicídio do Uruguai dela ser relativamente alta, porque na minha cabeça, não sei porquê, mas eu pensava que o Uruguai fosse assim, bem tranquilo em relação aos demais países aqui da América do Sul. A América Latina inteira é violenta, né? Tem países que são menos violentos, como o Uruguai, como a Costa Rica, mas ela sempre é violenta. E uma das razões para isso, Aron, é porque não necessariamente essa violência está ligada ao crime organizado. No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem algo em torno de 90% dos homicídios brasileiros não se identifica, né, o responsável. Então, a gente não sabe efetivamente por que aquelas pessoas foram assassinadas. Então, é muito difícil a gente ter dados na região que nos digam as razões desses homicídios. Mas a gente pode inferir que uma boa parte deles vem de causas fúteis. Então, não é necessariamente um homicídio que está ligado a duas facções do crime organizado disputando o controle de uma favela ou de um bairro pobre. Pode ser uma briga de bar, pode ser uma briga de trânsito, uma briga de vizinho, um crime passional, né? Um feminicídio, por exemplo, que é um problema grande na América Latina. Aliás, um ponto importante também, né? Pegar os dados brasileiros, né? Algo em torno de 90% dos homicídios no Brasil são cometidos contra homens. O homicídio é um crime, principalmente, de homens contra homens. Mas, ainda assim, a gente tem um número muito grande de feminicídios no Brasil. E aí tem um dado que me impressiona muito também nessa questão de homicídio. Assim, para os homens, onde é que os homens são mortos? Em geral, os homens brasileiros são mortos na rua. Ao passo que as mulheres brasileiras, né, são mortas principalmente dentro de casa. Então, esse é um dado que sempre me impressiona muito. Embora o Brasil seja um país muito violento, o lugar mais perigoso para as mulheres brasileiras é dentro de casa. A maior parte dos homicidas, né, dos assassinos de mulheres no Brasil, não são desconhecidos. São pessoas que aquelas mulheres já conheciam, né? São maridos, namorados, ou ex-maridos, ex-namorados, parentes próximos. Isso é algo que faz a gente parar para pensar o quanto essa violência está inserida na nossa sociedade, né? Então, ela não é só a violência, digamos, do PCC, né? De uma milícia, né? Ela está dentro de casa. Isso vale em maior ou menor grau para toda a América Latina, né? É muito a nossa história de colonização, é muita história de como as sociedades aqui se formaram, né? E também da gente ter polícias, sistemas jurídicos que são cheios de falhas, que não conseguem responder a essas situações de emergência. Mais perguntas? Um detalhe importante que eu não mencionei, né? A maior parte dos homicídios no Brasil são cometidos com arma de fogo. Alguma coisa aí em torno de uns 3/4 desses homicídios, né? Qual é a exceção? São os assassinatos de mulheres. Aí muitos deles são cometidos com armas brancas ou com os espancamentos, né, asfixia, né?
o que também é muito representativo desse tipo de violência doméstica, né? De como essa violência contra as mulheres é cometida. Mais perguntas? Mais comentários? Ok, então, pessoal. Então, por hoje é só. A gente volta na semana que vem com uma discussão sobre refugiados e imigrantes. Ok? Uma boa semana para vocês e até Professor, sexta-feira. Opa, não diga. era o que ia passar a prova? Ah, sim, sim. Nossa, ia esquecendo. Obrigado, Laura. Deixa eu mostrar aqui para vocês a prova. Espera aí, deixa eu abrir aqui e colocar para vocês. Vamos lá, que aí a gente faz uma leitura da prova e eu já coloco aqui para vocês. Bom, ela é um modelo de prova tradicional. Eu estou colocando 2 questões para vocês. Vocês vão escolher uma delas, escrever uma dissertação e me mandar, né? Eu vou ler para vocês o texto e depois eu vou colocar na plataforma AVA. Então, vocês não precisam se preocupar agora em copiar esse arquivo. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto, está aparecendo para vocês? Tá. Ok, então deixa eu ler a prova para vocês, né? Escolha um dos tópicos abaixo e escreva uma resposta. Questão 1. São artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? O ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Então, pergunta. Analise a Declaração Universal dos Direitos Humanos à luz da história que debatemos no curso, examinando como seu conteúdo está relacionado às transformações do conceito de direitos humanos desde as revoluções do século XVIII. Questão 2. Trecho da Carta da OEA. Haverá uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos que terá por principal função promover o respeito e a defesa dos direitos humanos e servir como órgão consultivo da organização em tal matéria. Uma Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos estabelecerá a estrutura, a competência e as normas de funcionamento da referida comissão, bem como a dos outros órgãos encarregados de tal matéria. Carta da OEA, artigo 106. Questão 2. Examine um dos sistemas de proteção internacional, ONU ou OEA, que discutimos no curso, explicando como está organizado e como funciona. Então, é isso. São 2 perguntas bastante simples. Eu acho que vocês não terão dificuldade em resolvê-las. Vocês vão escrever a dissertação em casa e me mandar por e-mail, né, até a sexta-feira que vem. Vocês podem me entregar até a aula da semana que vem. Alguma dúvida? Tudo bem. Aquele mesmo esquema de não ter limite, né? Escrever o quanto achar necessário. Pode escrever o quanto você quiser, não tem um limite de tamanho, não. Nem para menos, nem para mais. Mais alguma dúvida? Bom, então eu vou colocar o texto da prova na plataforma AVA e qualquer dúvida entre em contato por e-mail, ok? Obrigada, professor. Boa semana. Pessoal, um abraço, então. Então, até a semana que vem, quando a gente vai discutir a questão dos refugiados. Até lá.